Olá pessoal, aqui é o Jango Salgado. Estamos começando a semana do workshop, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha metodologia de trabalho. E essa metodologia serve como base para qualquer modalidade, de qualquer raça. E a prova disso é que nós tivemos alunos na primeira turma do curso online dos Estados Unidos, da Itália, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile, praticamente todos os estados brasileiros. E isso vocês vão ver através de depoimentos dos nossos alunos. As últimas provas que praticamos com o nosso cavalo, nosso garanhão aqui, as últimas 5 provas, impactou grandemente no nosso sistema. Porque foram 5 provas, foram 5 vitórias do primeiro ao 5º lugar. Esse curso, eu vou falar, melhorou em 1000% o meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de treinar meus cavalos. Eu estou no 3º módulo ainda e meus cavalos já deu uma mudança incrível. A prova disso é esse potro Spots Hot, que eu não conseguia fazer ele dar o focinho na virada para os dois lados de rédea solta só com as pernas. E eu já achei uma evolução muito grande nele. E o cavalo melhorou muito mesmo. Depois que eu iniciei esse treinamento, são as pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Acredito que mudou completamente a minha forma de pensar, de ver o cavalo em si. A minha vida mudou, me tornei uma pessoa muito mais íntegra, muito mais calma em cima do lombo do cavalo. E com o curso do Jango tirou uma venda dos meus olhos e as coisas começaram a evoluir e eu comecei a ter mais resultado. Todos os dias você pode revisar, rever, voltar, tirar as dúvidas, né? E eu acho que isso foi uma ideia muito boa pra gente que mora longe. Já estamos no final do ano aí, eu não vou precisar mandar nenhum cavalo meu para algum treinador para corrigir, porque eles estão trabalhando muito bem. Independente da modalidade que a gente vá praticar no cavalo, a filosofia e o método dele funciona e é muito importante que todos os cavaleiros pudessem saber um pouquinho do método do Jango Salgado. Bom pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha história no cavalo para vocês. Na verdade, meu pai era agrônomo, então a gente sempre teve contato com fazenda, com campo, e eu devia ter entre 6 e 7 anos de idade, e tinha um senhor, seu Evangelista, que era um professor de adestramento clássico aposentado do Rio de Janeiro, que estava morando na mesma fazenda onde a gente morava na época. E minha mãe quase que me obrigou a fazer aula com ele, eu não queria muito naquele momento fazer aula. Ela falou, nós não podemos perder a chance de você ter acesso a uma aula dessa qualidade, era um professor de adestramento clássico. E aí eu comecei a montar com ele, e aí onde tinha toda aquela coisa da postura, do entendimento técnico de tudo que eu estava fazendo. Só que paralelo a isso também tinha o compadre Nestor, que era o Nestor Guerra, que era talvez uma das pessoas de maior sensibilidade que eu conheci no meio do cavalo, que era um grande campeiro, um grande domador. Então eu saía para campear com o compadre Nestor, mas paralelo a isso eu tinha aula com o seu Evangelista e foi um equilíbrio muito interessante, porque eu tinha por um lado o lado todo instintivo e campeiro de sair para mexer com gado, para olhar se tinha bezerro nascido, se tinha sal no coxo, enfim, recorrer ao campo. E por outro lado eu tinha essa aula clássica, né, de adestramento, e que eu acho que esse equilíbrio entre as duas coisas foi muito interessante na minha carreira. E depois disso eu comecei no hipismo rural, praticando provas de hipismo rural, e numa dessas provas, no Agrocentro, eu passei na frente de um stand e tinha uma televisão passando um vídeo de cavalos esbarrando e espinando. E eu fiquei completamente fascinado vendo aquilo. Eu nem sabia que aquilo era uma modalidade que se chamava rédeas, mas quando eu vi aqueles cavalos esbarrando e espinando, eu falei, olha, eu não sei o que é isso,
mas isso que eu quero fazer com meus cavalos, isso que eu gostaria que meus cavalos fizessem. Então aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e vi que existia uma modalidade chamada rédeas, e aí em cima disso eu fui buscando cada vez mais informação, né, para poder me aprimorar, e até que finalmente um treinador americano renomado de rédeas veio dar um curso no Brasil, isso já era em 87. Eu fui fazer o curso, eu era um dos alunos do curso, na época eu não falava praticamente nada de inglês, e tinha um tradutor no curso. E quando terminou o curso, esse tradutor me chamou e disse, olha, o treinador quer falar alguma coisa com você, o instrutor quer falar uma coisa com você. Aí eu falei, o que será que ele quer falar comigo? E aí o Doug me chamou e disse, olha, gostei muito do jeito que você monta, acho que você tem muito talento, você não quer ir trabalhar comigo nos Estados Unidos? Eu falei, quando que é para ir? Né? E isso era em agosto, em setembro eu estava lá. Né? Então eu acho muito importante mostrar para vocês, compartilhar, melhor dizendo, com vocês, um pouco da minha história, porque às vezes as pessoas veem aonde você chegou, mas elas não sabem o caminho que você percorreu para chegar ali, né? Então toda a luta, todo o empenho, toda a dedicação, todas as dificuldades que você passou, e exatamente em cima dessas dificuldades que nos levaram a buscar o workshop. Por quê? Porque eu sei que às vezes deve ter muita gente que às vezes está longe, que quer fazer um curso comigo, quer ter informação, e fica difícil essa pessoa vir até aqui em casa para fazer um curso presencial comigo. Então, através do workshop, através do curso online, a gente está democratizando isso aí, a gente está dando a chance para que as pessoas realmente tenham acesso à informação sem ela precisar sair de casa, que no caso eu tive que fazer quando eu fui buscar essa informação. Eu ia adorar que quando eu comecei eu tivesse esses workshops, esses cursos online, que na verdade na época a gente não tinha nada disso. Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês os pontos principais do meu programa de treinamento. Eu sempre costumo iniciar os meus cursos, mesmo os cursos presenciais, com uma parte teórica. Porque para mim trabalhar com cavalo é de cima para baixo, você tem que entender, sentir para poder transmitir. É impossível você ensinar alguma coisa para alguém se você não sabe o que você está ensinando, se você não se coloca no lugar do outro e se você não é observador para ver como essa pessoa ou esse ser está recebendo aquela informação que você está tentando passar. Porque para mim a maior dificuldade da humanidade está em cima de comunicação. As pessoas têm dificuldade em se comunicar, as pessoas, em função da dificuldade, elas acabam interpretando, eu acho que ele recebeu aquele comando de tal forma, ou aquela ordem de tal forma, ou aquela frase de tal forma, e às vezes a gente não vai verificar isso aí, né? E no caso do cavalo, a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com um ser que é muito mais rápido, muito mais forte e muito mais ágil do que nós somos. A única coisa é que ele não fala a nossa língua. Então não importa se você fala português, japonês, russo ou italiano, o teu cavalo não sabe falar nenhuma língua. E ele não vai aprender a falar nenhuma língua. Nós que temos que procurar aprender a língua do cavalo, a linguagem do cavalo. E qual é a linguagem do cavalo? Pressão e alívio. Essa é a principal linguagem do cavalo. E nós não podemos esquecer que se você pegar um potro com 10 horas de vida e um cavalo selvagem com 10 anos de vida, que nunca um homem tocou nele, tanto o cavalo selvagem como o potrinho, se uma mosca pousar, vocês vão ver os dois mexerem o couro para tirar essa mosca. Ou seja, o que é mais leve do que uma mosca? Então, se uma mosca é capaz de fazer tanto um potrinho de 10 horas de vida, como um cavalo selvagem de 10 anos mover o couro, isso já dá uma pequena ideia para a gente da sensibilidade que o cavalo tem. Então, sempre que você faz um contato no cavalo, seja no focinho, seja na boca, seja no pescoço, seja na costela,
independente de onde seja esse contato, por mais suave que seja esse contato, o cavalo está sentindo. Ele pode não estar respondendo da forma que você gostaria, porque ele ainda não entendeu como ele deve responder. Mas não quer dizer que ele não está sentindo. E para mim é aí que começa o problema de muitos domadores, de muitos treinadores, porque eles dão aquele toque que nem sempre é a mosquinha, muitas vezes é muito mais forte do que uma mosquinha, e se o cavalo não responde imediatamente da forma com que ele gostaria, ele já começa a ficar muito mais bruto, muito mais duro com o cavalo. E aí eu sempre dou esse exemplo. Imagina que você vai para a Rússia, ou para a China, ou para qualquer país que você não fala a língua. Se você está com um estrangeiro que não fala a tua língua e você também não fala a língua dele, o fato de você gritar e surrar ele não vai fazer ele aprender. Ele só não fala a tua língua. Ele não é surdo e nem ele precisa ser surrado para aprender. Você só precisa saber como ensinar. E é assim que eu interpreto o cavalo. Quer dizer, o cavalo precisa ser entendido para que quando você coloque as coisas para ele, você coloque de uma forma que fique clara, para que assim você crie um canal de comunicação onde ele realmente entenda o que você está tentando passar para ele. E uma coisa que eu acho muito importante deixar muito claro para vocês é que o cavalo aprende quando você tira a pressão, não quando você coloca a pressão. Então, sempre que a gente coloca uma pressão no cavalo, independente de onde seja essa pressão, é a nossa forma de não verbalmente estar falando para o nosso cavalo, você tem que fazer alguma coisa. Toda vez que a gente tira a pressão, é a nossa forma de não verbalmente falar para esse cavalo, você fez o que eu queria. Por isso que é fundamental que você tire a pressão na hora certa. Ou seja, vamos imaginar que eu estou guiando o meu cavalo para a direita. E meu cavalo mostra uma certa resistência, ele não quer ir para a direita, ele começa a negar para a direita. Se na hora que ele resiste, eu tiro a pressão, então eu vou estar dando uma recompensa para ele resistir, para ele não ir para a direita. Agora, se eu mantenho aquela pressão, e no momento que ele vai para a direita, não importa que isso aqui, se eu alivio a pressão, eu estou deixando claro para ele, viu? Para você se liberar dessa pressão, você tem que sair para a direita, que aí sim eu te libero. E eu poderia dar vários outros exemplos, mas só para vocês começarem a entender um pouco o que eu quero dizer com tirar a pressão na hora certa. Então, sempre que você dá um comando para um cavalo, você tem que esperar uma resposta positiva, por menor que ela seja, para que quando exista essa resposta positiva, você possa tirar a pressão, que aí você vai estar conduzindo o teu cavalo a entender a tua linguagem. Ou melhor dizendo, nós vamos começar a mostrar para os cavalos que a gente também entende um pouco da linguagem deles. E uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês é que ego, orgulho, vaidade fazem parte do cenário do homem. Isso não faz parte do cenário do cavalo. O cavalo não tem ego, o cavalo não tem orgulho, o cavalo não tem vaidade. E isso muitas vezes é o que atrapalha muitas pessoas a terem sucesso com o cavalo, porque as pessoas começam a sempre se colocar numa posição de superioridade ao cavalo. E eu, a partir do momento que eu me vi no mesmo nível do cavalo, em algumas situações até inferior ao cavalo, pela nobreza, pela pureza, pela capacidade de perdoar que o cavalo tem, eu comecei a ter muito mais resultado do que simplesmente achar, não, cavalo, você é meu, eu pago a tua ração, eu pago a tua alfafa, você tem que fazer tudo do jeito que eu quero. Gente, infelizmente não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a partir do momento que a gente olha para o cavalo como um parceiro que está no mesmo nível, né, e que a gente simplesmente quer tentar se entender, encontrando uma linguagem diferente, porque o meu cavalo não vai falar português, inglês ou alemão, mas eu que tenho que tentar aprender a falar a linguagem dele, que é a de pressão e alívio. E em cima disso, certamente vocês vão passar a ter muito mais resultado e vão ter um trabalho que vai ser muito mais prazeroso. Bom, pessoal, o nosso primeiro vídeo vai terminando por aqui, e eu sei que muitos de vocês talvez estavam esperando que já desde o primeiro vídeo eu já tivesse montado, mostrando exercícios com o cavalo, só que é muito importante que vocês entendam que
de novo, aquilo que eu falei alguns momentos atrás, o treinamento é de cima para baixo, você tem que entender, sentir para poder transmitir. Não adianta você querer decorar como se fosse uma tabuada e fazer exercícios com o cavalo se você não entender como e quando aplicar isso. Tá? Então, na quarta-feira a gente vai dar sequência nisso e vai pensando em tudo que a gente falou e mostrou para vocês agora, para que vocês possam aproveitar ainda mais o próximo vídeo de quarta-feira.